Você já reparou que, mesmo a natureza sendo incrivelmente poderosa e às vezes implacável, nós, seres humanos, conseguimos sobreviver a ela? Mesmo antes de termos qualquer tecnologia para nos proteger? Se parar para pensar, é quase inacreditável. Nós somos frágeis, sentimos frio com facilidade, adoecemos rápido, não temos garras, presas ou couraça. Não corremos tão rápido quanto os predadores, não enxergamos tão bem no escuro, e sozinhos, dificilmente teríamos chance contra as forças da natureza. E, no entanto, contra todas as probabilidades, não apenas sobrevivemos, mas nos espalhamos pelo planeta inteiro. O mais impressionante é que isso não aconteceu por força física ou velocidade, mas por algo que não se vê: a inteligência. Foi ela que nos permitiu criar ferramentas, aprender com os erros e transformar desafios em oportunidades. O mundo que recebeu os primeiros humanos não tinha nada a ver com o que conhecemos hoje. Não havia cidades, estradas ou fronteiras. Só florestas densas, desertos sem fim, oceanos selvagens e um clima que mudava sem pedir licença. Cada passo era um risco, e ainda assim continuamos caminhando. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Como conseguimos sobreviver e prosperar em um planeta que mudava o tempo todo, desde muito antes de nós existirmos. Olá, eu sou o Rafael, e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago as perguntas que passam pela minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. Hoje, vamos viajar no tempo e entender como nós, seres humanos, passamos de sobreviventes vulneráveis a verdadeiros engenheiros do nosso próprio destino. Quando pensamos nos primeiros humanos, é quase impossível imaginar o tamanho do desafio que enfrentaram. Eles viviam expostos ao frio cortante, às tempestades violentas, a predadores que poderiam acabar com uma vida em segundos. Não havia casas sólidas, roupas impermeáveis ou medicamentos. Qualquer ferimento, por menor que fosse, podia ser fatal. Ainda assim, conseguimos seguir em frente. Não porque tínhamos músculos mais fortes ou dentes mais afiados, mas porque sabíamos observar. A cada geração, aprendíamos a ler os sinais da natureza. O movimento das nuvens antes da chuva. O rastro deixado por um animal na terra. A mudança de cor das folhas indicando a chegada de uma estação. Era como se a sobrevivência dependesse de uma conversa silenciosa com o mundo ao nosso redor. E foi essa capacidade de aprender, se adaptar e ensinar que nos permitiu atravessar eras de gelo, secas intermináveis e transformações gigantescas no planeta. Aos poucos, fomos criando ferramentas, descobrindo o fogo, organizando grupos, e sem perceber, estávamos mudando não só a nossa história, mas a própria forma como interagíamos com a Terra. Se está gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, porque essa jornada pela nossa sobrevivência ainda tem muito o que revelar. Com o passar do tempo, começamos a moldar o ambiente para nos favorecer. Antes, o ser humano era apenas mais uma espécie, tentando sobreviver às forças da natureza. Agora, éramos capazes de transformá-las a nosso favor. A agricultura é um exemplo claro disso. Ao invés de depender apenas da caça e da coleta, passamos a cultivar plantas e domesticar animais. Isso não apenas garantiu alimento de forma mais estável, mas também nos deu a chance de permanecer no mesmo lugar por mais tempo. E essa foi uma mudança radical. Estar fixo em um território significava aprender profundamente sobre ele. Onde a terra era mais fértil, quando o rio enchia, quais frutos amadureciam em cada estação. Aos poucos, as aldeias surgiram, e, com elas, as primeiras noções de comunidade e cooperação em larga escala. Mas é importante lembrar, mesmo com essas conquistas, a natureza continuava impondo limites. Uma seca prolongada ou uma praga nas plantações podiam significar a ruína de uma população inteira. A luta pela sobrevivência nunca deixou de existir. Apenas mudou de forma. Com o avanço das civilizações, a relação entre nós e a natureza começou a se inverter.
Antes, éramos obrigados a nos adaptar ao mundo. Agora, começávamos a moldá-lo de acordo com nossas necessidades e ambições. Construímos diques para controlar rios, canais para irrigar campos, navios para cruzar oceanos. Criamos ferramentas cada vez mais precisas e depois, máquinas capazes de multiplicar a força do nosso trabalho. A partir desse ponto, nossa sobrevivência deixou de depender exclusivamente das condições naturais e passou a depender, cada vez mais, da nossa capacidade de inovar. Foi assim que superamos barreiras geográficas, exploramos regiões antes inóspitas e até começamos a alterar o curso de ecossistemas inteiros. No entanto, essa nova posição também trouxe riscos. Quanto mais poder tínhamos para transformar o planeta, mais consequências surgiam. Desmatamento, poluição e mudanças climáticas são exemplos claros de como nossa inteligência, a mesma que nos salvou, também pode colocar tudo a perder. É como se estivéssemos no controle do volante, mas nem sempre conscientes da velocidade e direção em que estamos dirigindo. Hoje, vivemos em um planeta que, de muitas formas, é resultado direto das nossas escolhas. Olhando para trás, vemos que a história da humanidade é marcada por um equilíbrio delicado entre adaptação e transformação. Nos moldamos às forças da natureza quando não tínhamos opção, e a moldamos quando passamos a ter poder para isso. Mas talvez a lição mais importante seja entender que essa relação nunca deixou de ser de interdependência. Por mais que tenhamos tecnologia avançada, satélites, medicina de ponta e comunicação instantânea, continuamos vulneráveis a secas, tempestades, erupções e pandemias. A natureza não é um obstáculo a ser vencido, mas um sistema do qual fazemos parte e do qual dependemos totalmente. E quando pensamos no quanto já sobrevivemos, desde as glaciações até os desafios modernos, percebemos que a nossa maior força não está apenas na inteligência, mas também na capacidade de cooperar, aprender e imaginar futuros diferentes. Talvez seja essa combinação que nos permitirá enfrentar as próximas mudanças e continuar escrevendo a nossa história. No fim das contas, a nossa história é uma prova viva de que não precisamos ser os mais fortes para sobreviver. Basta sermos capazes de pensar, criar e agir juntos. Cada passo que demos até aqui foi construído sobre decisões, descobertas e erros que moldaram não só o mundo, mas também quem somos. E se conseguimos atravessar eras de gelo, enfrentar predadores e adaptar-nos a catástrofes, talvez possamos também aprender a cuidar melhor do planeta que nos sustentou por tanto tempo. Afinal, a natureza não é nossa inimiga. Ela é a casa onde vivemos, e sem ela, não há futuro. Se você gostou dessa viagem pela história da nossa sobrevivência, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também vai gostar dessa reflexão. E me conta nos comentários, qual mudança do planeta você acha que foi a mais impressionante para a nossa história?